Queria perguntar para vocês como que a pandemia afetou vocês, porque eu vi cair muito o ramo imobiliário. Caiu. Isso eu vi acontecer. Sim, sim. Empresas que estavam construindo prédio pararam de construir. Sim. Então, como que afetou vocês? Então, na parte de locação, Ah. foi muito trabalhoso. Porque foi o cliente pedindo desconto, aí tem os oportunistas. Ah, sim, sempre Chegava tem. enfermeira, médico pedindo desconto, mas você tá na área da saúde, você tá ganhando até mais, por que você tá pedindo desconto? no aluguel? Então, a gente teve que ter um jogo de cintura, foi muito trabalhoso. Na parte de locação, foi muito trabalhoso mesmo. A gente teve que focar ali, teve que contratar funcionário extra para poder dar conta, que a demanda foi muito alta, desconto de aluguel, atraso, enfim. Ou seja, contratou mais gente para perder dinheiro. Para perder dinheiro. Esse que é o problema, né? Exatamente. A gente não estava dando com todo mundo, estava reclamando. Aí, como eu falo, existe os que realmente estavam passando necessidade, mas também existe os oportunistas. Então, a gente teve muita mudança de perfil, assim, do cara que estava, de repente, num loft lá, num estúdio, e aí preferiu pegar um maior porque ia ficar em casa? Teve bastante. Muita gente preferiu entregar o imóvel, alugar uma coisa mais barata, porque se assustaram mesmo. A gente também ficou muito assustado. Eu não conseguia dormir à noite, fiquei muito preocupado, mas no setor da vendas, vendeu muito, cara, na pandemia. Então, vendeu muito apartamento com varanda, né? Com varanda gourmet. Varanda gourmet. Isso eu vi. Começou a vender muito porque foi na pandemia que o pessoal começou a descobrir como o celular é tão importante. Então, você ficava mais em casa, você começava a trabalhar de casa, a pessoa começou a valorizar isso. A família começou a conviver de verdade, né? De verdade. Por isso que deu tanto divórcio. Deu tanto divórcio. Eu mesmo. Então, o pessoal começou a valorizar a sua própria casa e começou a vender. Então... Eu mesmo saí de um apartamento que era menor. Sim. Tive que ir para um maior que tinha escritório, tinha varanda, né? Eu fiz questão da varanda que todo mundo estava fazendo, né? Sim. Porque eu gosto muito de fazer churrasco. E eu não tinha, no menor eu não tinha, né? Mas eu tive que ir com um escritório, porque minha esposa hoje ela trabalha home office. Sim. A empresa dela entregou tudo. A empresa é uma empresa grande, bem grande, e eles tinham, acho que 3 ou 4 andares de um prédio, eles entregaram tudo. Mandaram todo mundo para casa que produz mais. Né? Esse foi um dos pontos da pandemia, que entregaram lajes completas, né? Sim. De escritórios, e muitos deles estão sendo estudados pela Prefeitura de São Paulo, inclusive, para mudar o projeto urbanístico ali, para aceitar que seja misto e transformar em estúdios esses lugares que agora ficaram ociosos. Exatamente. Porque muitas empresas passaram, falaram, eu vou comprar a melhor cadeira para você, a melhor mesa, computador e pago sua internet, mas você vai trabalhar em casa. Porque a quantidade de atestado, por exemplo, deve ter caído absurdamente. Caiu porque a pessoa está em casa. Está em casa. Dá atestado para ficar em casa. Ok, continua digitando. Né? Então, muita coisa. E, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a se sentir presas. Apartamento de 50 metros tá bom. Tá, enquanto você só dorme lá, tá bom. Hoje é essencial. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso, eu acho que na pandemia, me corrija se eu estiver errado, na pandemia teve uma mudança, né, de alguns paradigmas também, e acho que até, não sei se uma questão de adaptação também, mais nossa. A gente vê que tem estúdios lançando assim em todo lugar, né? Aqui em São Paulo se vê, né? Acho que em São Paulo antiga também kitnet, né? Vamos falar falar a verdade. Antiga kitnet. Só perfil, mudou o nome pra ficar bonito. O nome e aumentou o preço, né? E aumentou o você vê preço. estúdios, Essa né? questão de absurdos. A questão de estúdio em São Paulo, por causa do plano diretor de São Paulo, eles têm que colocar menos apartamentos com vagas. Então, o que é feito? Constrói-se um prédio em cima, 2 por andar, alguns andares, 4 por andar, 6 por andar, aí dali para baixo, 8, 10 por andar, sem vaga. Porque aí eles atingem a meta do plano diretor, de tantos % das unidades sem vaga. Para obrigar a pessoa a não usar carro. E tem muita gente que tá de Uber, tá de bicicleta, e isso cresceu demais. Vendem sem vaga, em compensação as vagas estão sendo utilizadas pelos de cima. Então, mas isso é uma coisa interessante, porque o estúdio, na verdade, é para uma pessoa ou que mora sozinha, porque já tem uma metragem já mais reduzida, né? Um estudante ou que está na cidade estudando, ou alguém também. que realmente vai passar um tempo super só valorizado. ali. E super valorizado. Aí você pensa assim, tá, hoje depois da pandemia, né? Aí esse é o ponto que eu ia tocar. As pessoas, muitas empresas fecharam os escritórios e as pessoas estão trabalhando de casa.
Isso daí, você acha que é algo que vai empacar, de repente, a esses estúdios? Porque você vê, até por conta desse plano diretor aí que você está falando, eu imagino que na maioria dos lançamentos deve existir alguns estúdios, algumas unidades. Né? De acordo com a metragem, né? De acordo com a metragem, o tamanho do empreendimento, eles precisam dessa porcentagem sem vaga, né? E, cara, eu não acredito que vai empacar, que vai retroceder isso, porque nós, apesar da gente ter essa população que está saindo de casa depois dos 30, 40 anos, tem muita gente que vem para São Paulo para estudar. E aí fica. Aí o cara começou a estudar, começou a fazer estágio, fixou, o cara não vai voltar. O cara tá vendo, vai procurar um apartamento maior, mais dentro a daquela renda região. aqui é completamente diferente.